Eu sou Eduardo Martins, estou falando aqui do estado de Goiás e hoje como acionista royal dessa companhia, um acionista onde eu cheguei nesse nível não porque eu coloquei grana do meu bolso na empresa, e sim porque eu coloquei muito trabalho junto com um time comercial maravilhoso e com isso eu me tornei um acionista dessa companhia, tá? Vocês vão entender até mais adiante aí o que é se tornar um acionista dessa empresa. Bem, a empresa que você veio conhecer nessa noite, ela iniciou a operação em 2021. Então eu estou te apresentando uma empresa que tem apenas 4 anos. E ela foi fundada pelo Thiago Alexander e Amanda Durante. Esse tour, eu tô com o Thiago Alexander, gente, desde segunda-feira. Nós nos encontramos segunda-feira e agora, poucas horas atrás, a gente, cada um seguiu o seu rumo, né? Seu caminho. Ele é o fundador dessa companhia e foi muito bom passar essa semana com ele e ver o que a gente já construiu e muita coisa que ainda tem para construir, né? Em 2023 aconteceu algo muito especial. A Comerc Energia, ela comprou 50% da iGreen. É isso mesmo que você ouviu. Ela comprou 50% da iGreen. E para a história ficar mais interessante, a Vibra, que é uma empresa que está na Bolsa de Valores, quando ela comprou a Comerc, as ações dela valia algo em torno de R$ 14. Hoje me parece que está mais de R$ 30. Então é uma empresa que está na Bolsa de Valores, uma empresa bilionária. E 2024 nós começamos com uma empresa de telefonia também. Hoje nós temos a iGreen Telecom, que em muito pouco tempo a gente já está aí com mais de 50 mil clientes, né? E hoje nós temos mais de 600 mil clientes de energia. É isso mesmo que você ouviu, tá? A gente vem crescendo. Ó, era 550 mil clientes, agora a gente já está com mais de 600 mil clientes. Essa é a sede da empresa por enquanto, porque nos próximos dias nós estaremos em uma nova sede. E hoje nós temos 6 produtos. Eu não vou falar dos 6 produtos, como eu disse, eu vou ser bem objetivo hoje. Vou falar apenas de alguns produtos. E o primeiro produto que eu vou falar é a cereja do bolo. Eu vou falar desse produto aqui, ó, que vem colocando dinheiro no bolso de muita gente, tá? Mas eu não vou falar dele. Eu vou trazer uma pessoa aqui que provavelmente você conhece para falar dele. Então, Amanda, olha só, eu sou super ligado na sustentabilidade. A minha casa é super sustentável, eu guardo água da chuva, eu reciclo lixo, eu tenho energia fotovoltaica. Agora, como é que eu consigo economizar a minha conta de energia, ter uma economia real na minha conta de energia, sem precisar investir nada? Me explique isso melhor. Pois é, Márcio, o pessoal fica até desconfiado com esse desconto. Pois é. Mas nós construímos as fazendas solares. E essa energia gerada, uma energia limpa e sustentável, ela é injetada na rede da distribuidora. E a distribuidora entrega essa energia para os nossos clientes. Só que tem uma vantagem, ela é até 20% mais barata. Sempre. E sem o cliente pagar não. Bom demais para ser verdade. Você está esperando o quê? Fale com o seu licenciado autorizado e faça como eu fiz. Escolha a iGreen e venha aproveitar essas vantagens incríveis de transformar a sua vida e a de outras pessoas também. Olha isso, gente! É muito legal, né? Márcio Garcia, nosso sócio nessa operação, falando para você exatamente como funciona a nossa operação. Isso é muito legal. E exatamente como ele falou, hoje nós administramos mais de 500 usinas solares, tá? E administrando essas mais de 500 usinas solares, opa, volta aqui. Administrando essas mais de 500 usinas solares, o que que nós fazemos? Nós conectamos toda a energia na rede da distribuidora. E essa distribuidora vai distribuir a energia para empresas ou para casas. E nós vamos conseguir um desconto garantido, garantido para esses estabelecimentos. Por que que nós estamos conseguindo esse desconto? Simplesmente porque o custo para produzir essa energia é mais baixo. Se a gente tem um custo mais baixo, a gente consegue compartilhar ela mais barata. Agora você vai ficar em choque com esse vídeo que você vai assistir.
O Brasil vem registrando a expansão do mercado em que o consumidor escolhe o fornecedor de energia e consegue descontos na conta de luz. O grupo B, de baixa tensão, continua na espera. São mais de 90 milhões de consumidores residenciais e donos de pequenos negócios que até podem conseguir descontos, mas de uma forma diferente. Em uma situação ideal é que você invista na sua própria placa solar. Mas a gente sabe que isso é caro e hoje a lei permite que você faça a portabilidade da sua conta de energia para empresas que investem em fazendas solares. É a chamada geração compartilhada. A energia produzida nas fazendas solares é injetada na rede da empresa distribuidora que chega à casa do consumidor. Como o custo da energia solar é menor, o cliente tem um desconto na fatura de 8% a 20%. O Rafael economiza cerca de R$ 85 todo mês. Se ao final do ano eu calcular, eu ganhei uma fatura, como se eu ganhasse um 13º na minha fatura de energia. Agora ele espera também poder acessar o Mercado Livre. O Ministério de Minas e Energia estuda enviar um projeto ao Congresso. Eu vou poder escolher de quem eu compro essa energia elétrica e com certeza eu vou pagar ainda mais barato. Eita, que maravilha, gente. Olha o que é legal, é a gente mostrar como funciona, mostrar matéria jornalística, mostrar que a Lei 14.300, ela permite toda essa operação, né? E quando o cliente começa a receber essa injeção de energia, nós enviamos um boleto para ele e nós fazemos essa cobrança através desse boleto. E olha que legal, aqui vem mostrando quanto que ele consumiu, quanto que ele pagaria sem iGreen, quanto que ele está pagando com iGreen e qual o valor do desconto dele. Isso aqui é muito legal. Esse cliente, por exemplo, teve R$ 47 de desconto sem fazer nenhum investimento, zero investimento. E o melhor ainda, ele tem acesso a esse clube de benefício aqui, ó, que eu vou falar mais à frente como ele funciona, que só nesse clube de benefício, às vezes, a gente tem mais desconto do que da própria conta de energia, tá? E como que a nossa empresa te paga para você fazer esse trabalho comercial? Bem simples. Você fez um trabalho comercial, a nossa empresa vai te pagar comissões recorrentes. Recorrente significa todos os meses. Você vai adquirir uma plataforma, essa plataforma vai ser conectada no seu celular, você vai conectar usinas através dessa plataforma em residências e casas, tudo muito simples, tudo muito rápido. E aí, toda vez que o cliente pagar a conta de energia, você vai ganhar 4%. É isso mesmo, até 4%. E o melhor de tudo é que quando você cresce dentro da empresa, ó, primeiro nível sênior, já não é 4, é 4,2, aqui 4,5, aqui já é 4,9, 4, 5, 5,4. Vai subindo os seus bônus quando você cresce no plano da empresa. E eu vou mostrar aqui no final para você como que funciona o plano da empresa e o que você tem que fazer para crescer. E vou mostrar alguém que há 4 anos, há exatamente 4 anos, tomou a decisão de fazer esse negócio. E hoje essa pessoa que eu vou compartilhar com vocês já está nesse nível aqui, ó. Isso é realmente assim muito especial e se ele conseguiu, a gente vai mostrar aqui que você também consegue, tá? Olha só, por exemplo, o Luan, ele trouxe 293 clientes para a base. E ele faz mais de 4.000 todos os meses, uma espécie de aposentadoria, né? O senhor Jupiaci, 131 clientes, mais de 4.000 de ganhos todos os meses. Isso é muito legal, gente. Uma pessoa já mais jovem, outra pessoa de mais idade, mas que estão construindo, né? Aqui tem a Simone, mais de 5.000 de ganhos, e eu quero que você preste atenção nessa outra imagem, que é do Kleber Mendes, inclusive está aí o Instagram dele, R$ 19.198. Esse é o valor da prévia dele há tempos atrás. Nós vamos pegar hoje, mas no finalzinho nós vamos pegar a prévia dele hoje. Vocês vão tomar um susto que vocês não vão entender nada. Vocês vão, como assim? O que é isso que está acontecendo nesse negócio? Segura aí
que vai ser muito especial essa participação do Kleber Mendes aqui com a gente. Ele vai falar quanto que é a prévia de ganho dele hoje, tá? Bem, a nossa empresa ela te paga um bônus extra quando você faz uma captação de cliente. Esse bônus ele pode ser de até 60%. É isso mesmo que você ouviu, até 60% de bônus. E eu vou te explicar nessa tela aqui, ó, como que você consegue ter até 60% de bônus. Olha para a tela para você entender. Aqui nós estamos falando do mês de março. São esses estados aqui, ó, e essas concessionárias que estão aptas a essa promoção. Se você traz de 10 a 39 clientes, mais duas portabilidade, a empresa te paga 20% do valor da conta desses clientes. 20%, sendo que 10% é no ato dentro do mês e 10% quando é injetado. E se você traz de 40 a 99 clientes, o jogo muda. A empresa, mais 4 portabilidade, a empresa já vai te pagar 40%. Como que funciona isso aqui? Eu vou explicar melhor. Digamos que você conectou 45 clientes. A dona Maria que paga 280, o seu Pedro que paga 320, o seu Sebastião que paga 880. A empresa vai somar todos os valores, todos os valores, e dentro do mês vai pagar para você 40%, sendo 20% de imediato e 20% depois, tá? E acima de 100 clientes já é 50%. E acima de 200 clientes já é 60%. Nós temos pessoas fazendo isso e muito mais, tá? Hoje eu não vou trazer o vídeo aqui de um dos líderes nosso que teve um mês que ele trouxe 130 clientes e teve mais de 14 mil de ganhos. E agora eu quero falar da queridinha, né? Da iGreen Telecom. Nós estávamos em vários voos e, gente, muito legal, viu? Você poder estar num voo e em certa ali altitude, a gente estava conseguindo utilizar a internet. Então, realmente, ela é desbloqueada para ir além, para a gente conseguir estar à frente, né? A iGreen Telecom está muito recente no nosso portfólio, mas a gente já está com mais de 50 mil clientes. É uma empresa que atua nos Estados Unidos e no Brasil. Você tem ideia do que é isso? Você poder trabalhar com uma empresa, tem tecnologia americana, e dia 5 de maio, lá em Orlando, nós vamos fazer um super evento. Se você conhece pessoas em Orlando ou nos Estados Unidos, conecta que eu estarei lá e eu vou poder atender os seus clientes. Agora, por que que a iGreen Telecom é tão interessante? Primeiro, sem fidelidade. 5G mais rápido do Brasil. Internet que acumula. O que você não usou esse mês, usa o mês que vem. Suporte 24 horas via WhatsApp. Via WhatsApp. Inclusive essa semana, ontem, antes de ontem, eu precisei. Gente, parece que a pessoa está do outro lado esperando você chamar. Maior cobertura, cashback que permite o cliente zerar a conta dele e o iGreen Club grátis. Você vai entender o que é esse iGreen Club já já. Você vai ver que espetáculo que é. E aí, tudo bem com você? Você sabia que além de economizar na conta de energia, eu também uso a iGreen Telecom? Aqui em casa a família inteira usa. É internet rápida, WhatsApp ilimitado e uma conexão de qualidade para o nosso dia a dia. E tem mais. Sendo cliente, você também tem acesso ao iGreen Club, com vários benefícios e descontos em farmácias, lojas e muito mais. Então te pergunto, tá esperando o quê? Vem para a iGreen Telecom e fale com o licenciado mais próximo. Que é isso, hein, gente? E olha o que é iGreen Telecom. Presta atenção nesse vídeo. Usando a nossa internet iGreen Telecom 5G, você tem acesso ao nosso aplicativo, onde esse plano de start 11 GB acumula a internet, ou seja, ele já está em 21 GB. Você também tem acesso ao clube de benefícios, Cinemark, onde você pode trazer os seus amigos e os seus familiares e garantir um desconto de 60%. Domino's Pizza, 40%. E outros, Netshoes, Pets, Casas Bahias, Ponto Frio, Vivara,
Movida, Pague Menos, Hotéis, Centauro, Droga Raia. Droga Raia você tem até 70% de desconto. Zatini, Drogaria Araújo, 40% de desconto. Tudo isso você garante usando a nossa internet 5G iGreen Telecom. Que é isso, gente? Só pra vocês terem ideia, ele tá no cinema aqui no Flamboyant. Nesse cinema, que é o melhor do estado de Goiás, você tem 60% de desconto. E os valores dos nossos planos é muito acessível, de R$ 54 a R$ 99 reais. O meu é esse mais básico mesmo, de R$ 54 reais. E olha que legal, gente. Todo o trabalho que você faz de fazer portabilidade ou conectar novos clientes, você ganha R$ 7 reais todos os meses. Enquanto o cliente estiver pagando a conta, você está ganhando. Isso é realmente maravilhoso. Ó, R$ 7 reais quando você conecta o cliente todos os meses que ele paga. R$ 10 reais no chip, né? Quando ele conecta o chip ali, você ganha R$ 10 reais. E esse 7 pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12. Você vai crescendo, ó. E com isso você vai ganhando mais. Gente, isso não tem preço. Isso é realmente muito especial, né? E uma coisa bacana também é você poder zerar a sua conta. Isso é muito legal. Você conecta clientes, indica clientes e você pode zerar a sua conta. E para todos os licenciados da iGreen, está acontecendo algo muito especial. O que é, Eduardo, que está acontecendo que é tão especial assim? Você tem um voucher com 30 dias grátis que você pode ofertar, você pode oferecer para as pessoas que você quer. Qualquer pessoa, pai, mãe, irmão, vizinho. Ah, Eduardo, eu quero usar 30 vouchers. Tem como? Tem. Quero usar 100. Tem como? Tem. É 30 dias grátis. Só para a pessoa utilizar. Ela vai ter acesso a esse clube de benefícios e quando ela usar esse clube, ela não vai querer parar de usar mais. Que é desconto em pizza, Netshoes, Drogazil, Vivara. A Green Club diz que a gente tem desconto na Domino's Pizza. Eu vim conferir para ver se isso é verdade. É real. Olha que delícia. Duas mega pizza aqui. E olha que legal, gente. Desconto de 30%. É real. Essa pizza eu pagaria nelas R$ 194, menos 53, estou pagando R$ 140. É real. E na farmácia tem também? Pessoal, olha que legal isso aqui. Valor do desconto, R$ 182. Valor, pagamento, 181. Então, estou pagando 181 em uma compra de mais de R$ 300. Olha o tanto de desconto. Olha que legal. A iGreen Club nos auxiliando com desconto. Olha o tanto de medicamento e a gente tem um desconto tão bom quanto esse. Estou aqui ó, com a Dona Maria comprando os medicamentos para ela e ganhando o quê? Desconto. Isso é maravilhoso, gente. Às vezes a gente tem mais desconto nos parceiros do que no próprio negócio, né? Na própria conta de energia. Quando você adquire a sua licença, sua franquia, você tem acesso ao iGreen Academy, que é uma academia que vai te ensinar todos os produtos da empresa. Tem comunidade no WhatsApp, tem assistente virtual, como a Sol, tem materiais para todas as conexões. É bem interessante. E qual é o investimento que você faz para você fazer parte de tudo isso? 12 parcelas de R$ 197. Eu viajei vários estados, eu fiz várias apresentações. E quando a gente fala isso aqui, ó, tem empresários que não acreditam. Eles falam como que algo tão especial tem um custo tão simples. Porque a empresa, ela decidiu colocar de uma forma simples para que desse acesso a qualquer pessoa, né? E se você conhece alguém que quer adquirir a licença, mas por algum motivo ele não tem o crédito todo no cartão dele, ele pode unir um cartão, dois cartões, três cartões, não tem problema nenhum, tá? Até no nome de outras pessoas. 12 parcelas de 197, vale por um ano. Depois de um ano, renova por 1.197, que esses 1.197 pode parcelar em 10 vezes, tá? Aqui o cliente está recebendo chip, selo, folder, flyer. Eu licenciei uma pessoa na segunda-feira
e já chegou os materiais dele. Tá muito rápido, viu? Esse negócio aqui. Esse aqui é o nosso time que você está pagando essa licença para que o time cuide da sua carteira de clientes. É esse time que manda boleto, cobrança, é o time que faz toda essa gestão operacional. Não sou eu. Isso que é bom, gente, porque eu tenho hoje uma carteira muito grande, mas não sou eu que faço a gestão dela, né? E já seguindo para finalizar aqui minha participação, nós temos a conexão expansão. Como funciona essa conexão? É você poder expandir o seu negócio. Você começa, mas você quer ter outros parceiros trabalhando junto com você. Quando você faz isso, você cresce e as coisas acontecem. Olha que bacana aqui, ó. Conexão green. Essa primeira parte aqui em cima, ó. Quando você faz a conexão, ó, conexão green, você ganha até 4%. Só que quando você forma um time comercial, o GI, geração indireta, que são as pessoas que você traz para trabalhar com você, você ganha até 1% todos os meses. E para isso você precisa ser pró. Eu vou explicar o que é ser pró. E você ganha royalties de até 2% todos os meses. Você também precisa ser pró para isso. E essa estrutura tem na conexão livre, nas placas solares, em todos os nossos produtos aqui, ó, na conexão telecom, inclusive na expansão. Você ganha royalties de indicação indireta e do seu time abaixo. Isso é muito especial, vale a pena, né? E o que você faz para ser pró produtivo, profissional? Simples. Você precisa realizar algumas ações, como 5 conexões green, 5 conexões telecom, uma dessas, né? Você vai escolher qual, né? Duas conexão expansão, pode ser uma placa, pode ser uma conexão livre. Então tem várias formas de você se tornar pró. E quando você se torna, você ganha royalties, ganha de geração indireta, ganha de equiparação, que é um outro bônus, saques ilimitados, recorrência garantida, promoções e muito mais. Bem, gente, chegamos aqui já no plano de carreira da empresa, que é um plano onde você começa hoje e vai crescendo até chegar no topo. Com 10.000 quilowatts, você se torna sênior, vai ganhar uma média de R$ 500 por mês de residual, não estou falando dos outros ganhos. Como gestor, com 50.000 quilowatts, é como se fosse 50 mil em conta de energia. Você vai estar ganhando uma média de 2.000 por mês e você vai participar do iGreen Experience. É uma experiência que você tem com a iGreen. É isso mesmo. Lá na sede da empresa, Hotel 5 estrelas, a empresa te dá R$ 1.000 de ajuda de custo, ela paga a alimentação para você, te leva na usina para conhecer a usina, você janta com o presidente, fundador da companhia. É simplesmente maravilhoso. Como executivo, com 150.000 quilowatts, você chega nesse nível, e nesse nível você ganha uma média de 5.000 por mês e uma viagem de cruzeiro. Como diretor, 500.000 quilowatts, 25.000 por mês e ganha uma viagem internacional. Nós temos vários executivos, vários diretores no nosso time, né? E quando você chega aqui no nível de acionista, o negócio fica mais interessante, porque a média de ganho já é numa média entre 40 e 60 mil, né? Uma média de 50. Você já conquista uma viagem internacional. Então, assim, a gente já fica num patamar bem alto desse negócio, né? E hoje eu estou um nível acima desse, que é o nível de acionista Royal. Como acionista Royal, eu conquistei um carro 0 quilômetro da empresa. Inclusive, minha esposa foi me buscar e eu falei, nossa, como eu tava com saudade desse carro. E ela, nossa, você está andando de jato particular e com saudade do carro? Eu falei, nossa, eu tava. Mas é isso, gente, é muito bom. E aconteceu algo muito especial há 4 anos atrás. Há exatos 4 anos, gente. Foi quando eu conheci essa companhia. E quando eu conheci essa companhia, eu decidi que eu iria trabalhar com ela e decidi que eu iria formar um time comercial. Em Goiás não tinha operação, então
eu pensei, se existe a operação só em Minas, eu vou trabalhar em Minas. E comecei a buscar no Telegram, no WhatsApp, em vários grupos que eu fazia parte, grupos que você entra e não sabe nem para quê. Eu comecei a pesquisar os prefixos dos telefones de Minas. E fui captando vários telefones. E nessa busca eu encontrei um jovem e foi muito legal, sabe? Eu, por alguns momentos, tentei falar com ele, não estava conseguindo, as agendas não estavam batendo. Em algum momento ele entendeu que eu queria mostrar um negócio para ele. Ele falou, Edu, tal. Eu senti que ele não estava muito aberto. E aí teve um dia que eu decidi que naquele dia eu ia falar com ele. E eu liguei várias vezes e falei, e ele não atendeu. E eu falei, olha, eu preciso falar com você, é importante, é urgente. E ele respondeu, o que que você precisa falar comigo que é tão urgente assim? Eu tô no banheiro. Eu falei, quando terminar, me liga. E ele me ligou e a gente conversou por uns 40 minutos. E assim foi muito especial. Ele pegou rápido, ele entendeu. E ele estava conectando com uma empresa de um outro segmento, que ele passou meses para entrar naquela empresa. E ele largou tudo, veio trabalhar com a gente. Na época, pessoal, olha aqui para mim, ó. Na época, ele não tinha carro, ele começou a trabalhar a pé. E ele devia algo em torno de R$ 100.000. E ele acreditou no potencial dele, acreditou na empresa, começou a trabalhar. E hoje, gente, ele é o mais novo acionista royal dessa companhia. Fala comigo, Kleber Mendes, diretamente de Minas Gerais. Muito boa noite. Fala comigo, Eduardo Martins. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo muito bem, Kleber. Rapaz, eu não sei se para vocês aí, para mim tá dando um reflexo aqui no fundo aqui, mas tá tranquilo, dá para É, me escutar aí. tá com um reflexo, Kleber, bem no seu rosto. Eu não sei se é uma luz que está atrás de você ou se é um filtro. Eu Eu acho acho que é um filtro, o mas se eu filtro for. ele ficou só no seu rosto. Enquanto você vai mexendo aí para tirar ele, deve ser um filtro aí do Zoom. Em algum momento você colocou aí, talvez até sem querer. Pessoal, que alegria, que honra ter o Kleber Mendes aqui com a gente nessa noite, sendo reconhecido como acionista da nossa empresa. Isso, gente, realmente não tem preço, sabe? Isso é muito especial. Porque uma pessoa que começou a trabalhar com a gente com dívidas, quase 100.000 de dívidas, uma pessoa que começou a trabalhar com a gente, ele não tinha carro, começou a trabalhar a pé, de ônibus, e há vários meses atrás, acho que tem quase um ano, eu recebi, não sei se foi no início do ano passado, eu recebi uma ligação dele, ele falando, Eduardo, tô te ligando por você ter me convidado para fazer parte desse negócio. Hoje, quando eu iniciei, eu devia 100.000, já paguei esses 100.000, comprei um carro no valor de 60.000 e agora, hoje, eu paguei a última prestação desse carro. E foi uma das ligações mais incríveis que eu recebi dentro desse negócio. Foi assim, muito marcante para mim, sabe? Você poder perceber que você realmente está abençoando vidas de pessoas, né? Foi muito legal. Gente, quem é acostumado a colocar filtro consegue auxiliar? Você consegue, Jefferson de Almeida, Eu, auxiliar ele? Como que ele tira esse filtro? Porque o filtro tá bem no rosto dele. E aí tá deixa tendo um eu, reflexo. Eu não tô vendo os seus olhos. Você tá com, eu até mexi aqui. você tá com um bigodinho branco. O ideal é ele entrar nos três pontinhos lá na foto dele, lá na imagem dele lá em cima, aqui em cima aqui, ó. Sim, Na sua sim, imagem aqui, clica nos três cliquei, pontinhos, cliquei. aí vai aparecer ali, ó, por exemplo, configurações de vídeo e efeitos. Aí você Ó, entra, será configurações de vídeo e efeitos. isso? Aí vai aparecer a tela lá do lado, né? Sim. Aí vai ter três botões: vídeo, aparência e planos de fundo virtuais. É aí, ó. Ah, coloca.
Ah, Pronto, show de bola. agora sim, esse é o Kleber que eu conheço. Eu pensei, gente, tem um clone, tem uma IA, tem alguém querendo se passar pelo meu amigo. Esse não é meu amigo. Ainda bem que nós temos um expert na sala, né? Tá vendo? A gente não precisa saber tudo, gente. A gente só precisa estar conectado com pessoas que sabem. É simples assim. De repente você nem precisa ter um jato, mas se você tem um amigo que tem. Ao vivo é assim mesmo, né, Eduardo? Mas, cara, que satisfação. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui nessa sala hoje, né, para falar de novidades, das boas novas, né, Eduardo? Eu fiz um alinhamento com as pessoas do time essa semana e passou um filme na cabeça, né? E eu realmente falando algumas coisas. Você estava apresentando aí, passando um filme aqui na cabeça. O Eduardo me ligou realmente 4 anos atrás e num sábado, Eduardo me ligou acho que por umas 4 vezes seguidas. E eu estava indo tomar um banho e tal, ia resolver algumas coisas na rua. Eu falei, depois eu falo com o Eduardo. E fui tomar esse banho. Quando eu saí, que eu peguei o celular, que eu olhei, um monte de ligação não atendida e a mensagem do Eduardo, preciso falar com você urgente. Aí eu liguei pro Eduardo, falei, cara, mas que é tão urgente que você precisa falar comigo? E aí, realmente, é como ele falou, conversamos ali uns 40 e poucos minutos, eu entendi. Eu já estava já estava em operação numa outra empresa, inclusive, Eduardo, era de energia, era o mesmo segmento. Verdade, Porém, eu lembrei. era quase um CLT, era um negócio meio tradicional, tá? Não tinha esse modelo nosso. E, pessoal, naquele momento da minha vida, eu tenho hoje 45 anos, mês que vem faço 46. Eu vinha a pior fase financeira da minha vida. Os últimos 1 ano e meio, eu passei um deserto financeiro. E quando o Eduardo me ligou, eu estava na situação seguinte: eu estava sem carro, eu estava sem renda e eu estava sem perspectiva. E eu tava até comentando isso com o pessoal no alinhamento essa semana, falando sobre isso. Durante esse 1 ano e meio, o que eu fazia era orar e pedir a Deus uma oportunidade. Falei, Deus, mas uma pessoa tão batalhadeira como eu sou, tão inteligente e tudo, por que que eu cheguei numa situação dessa? Né? Porque há momentos assim que você chora no chuveiro, chora no quarto sozinho, de você não estar conseguindo honrar com seus compromissos. E não é por falta de coragem, é por falta de oportunidade. Né? É o que eu falo muito com as pessoas. Você está na situação que você está por falta de oportunidade ou por falta de capacidade? Para mim, não era por falta de capacidade, era por falta de oportunidade. E naquele momento, o Eduardo chegou com a oportunidade que eu tanto vinha pedindo a Deus. E eu acho que nem com o Eduardo eu nunca comentei isso e eu estava refletindo sobre isso essa semana, que eu comentei com esse alinhamento com o pessoal que eu fiz. O meu número, Eduardo, naquele momento, assim que eu estava clamando a Deus, era R$ 5.000. Eu estava clamando a Deus R$ 5.000 por mês. Por quê? Porque era o valor da minha despesa fixa para sobreviver, para os meus compromissos, para sobreviver, para me conseguir honrar com o meu papel, né, de ser humano. Isso sem pagar dívidas, sem comprar carro, sem nada. R$ 5.000 para me sobreviver. Mas na situação que eu estava, aqueles R$ 5.000 ali seria, assim, divino, né? E Eduardo me ligou. Eu falei, Eduardo, eu tô dentro. Isso era sábado, umas 10 horas da manhã. Segunda-feira eu preciso entender melhor, né? Eduardo também estava iniciando, se eu não me engano, acho que o Eduardo era sênior. É até engraçado lembrar, né, Eduardo? Eu não era nada, Kleber. Eu não era nada. Foi na primeira semana. Pra vocês terem ideia, eu não sabia apresentar o plano. Por ligação, o Eduardo me fechou por ligação. Só que eu falei com ele, eu sou muito visual e eu gosto de números. Eu falei, Edu, a gente consegue falar com o pessoal da empresa na segunda-feira e tal? Não, conseguimos sim e tal. Eu falei, cara, tô dentro. Vamos fazer essa reunião na segunda-feira
Não sei como, eu não tenho o investimento, mas eu vou dar um jeito. Então, eu falo isso muito com as pessoas. Se você está quebrado, se tiver com dinheiro, melhor ainda, né? Mas se você tiver quebrado, se você tiver numa situação difícil, se você estiver passando por um deserto, esse negócio é para você. Porque foi assim que eu entrei nesse negócio, devendo 100 mil reais, sem carro, e sem perspectiva. Iniciei esse negócio com o Eduardo com essa meta de alcançar 5 mil reais por mês. E como ele mostrou aí naquele slide anterior, o ano passado, eu liguei para o Eduardo para agradecer. Porque quando eu abri meu aplicativo como diretor, né, com a prévia de ganho de quase 20 mil reais por mês, gente, aquilo já era 4 vezes mais do que eu tinha pedido para Deus. Como que Deus é bom conosco o tempo todo. Então, assim, eu falo muito com o pessoal, às vezes, um deserto que você está passando, ele está te preparando para uma bênção, muito maior que Deus tem para você. Então, eu liguei para o Eduardo para agradecer. Edu, cara, você mudou a trajetória da minha vida com aquele telefonema. Né? Hoje eu estou de carro, hoje eu quitei, né? Aquela época tinha, né, quitado já boa parte daquelas dívidas, já tinha uma renda que eu já estava conseguindo suprir as minhas despesas e já estava conseguindo ter uma qualidade de vida melhor, tá? E esses dias, né, agora na última semana, eu alcancei, o pessoal vinha me perguntando muito, né? Eu tenho 4 anos nesse negócio, estou fazendo esse mês 4 anos, e o pessoal, Kleber, o acionista, né? O pessoal perguntando, porque o pessoal fica ansioso, o pessoal vê minha garra, vê meu esforço e tal. Falei, pessoal, na hora certa vai chegar. Deus já estava me dando mais do que eu pedi a ele. Eu falei, na hora certa vai chegar. Nós precisamos ter essa crença e essa confiança que na hora certa tudo acontece. Né? E um ponto importante, Eduardo, que você, para mim não esquecer de falar, que você passou na apresentação, eu acho que um dos pontos cruciais para mim, a nível de crença, a nível de visão, que para mim aguentar esses 4 anos, passar por todos os desafios, não perder o foco, ser consistente, o que foi fundamental para isso foi uma viagem que eu fiz lá para Uberlândia, que foi a viagem dos gestores. Foi eu, foi o Eduardo, e na época foi mais uns 10 gestores. Pessoal, o foco principal para quem está chegando nesse negócio, foca no gestor. Por quê? Porque quando você chegar no gestor, você vai ganhar essa mesma viagem que eu ganhei, que eu fui lá em Uberlândia, vocês vão ganhar. E aí lá você vai ver com seus olhos o fundador desse negócio. E naquele momento eu conheci aquele jovem, o Thiago Alexander, né? Na época eu fui lá no rancho, Eduardo, né? Lembra bem disso? Ali eu conheci o Eduardo. Eu não conhecia o Eduardo, que foi meu patrocinador. Eu só conheci o Eduardo por telefone e por vídeo, que a gente fez algumas ligações. Então, naquele momento, foi muito especial. Eu conheci o Eduardo pessoalmente, que é meu patrocinador. Eu conheci o fundador dessa grande oportunidade, que foi o Thiago Alexander, a Amanda Duran. A Amanda fez uma oração naquela piscina do rancho, Eduardo. Eu até arrepiei aqui agora de falar. Ela fez aquela oração ali, e ali vocês não têm noção da crença que eu saí daquele lugar, da visão e da certeza que eu saí. Eu falei, isso aqui foi resposta de Deus na minha vida. Falei, essa oportunidade foi resposta de Deus. Então, chega a gestor para você ir lá, para você ver com seus próprios olhos, para você conhecer a Amanda, conhecer o Thiago Alexander, conhecer o Leandro Freire, né, que é o cérebro desse negócio, né, o cara da tecnologia, conhecer a sede. Na minha época não tinha sede, pessoal. Na minha época era uma salinha lá no shopping e tal. Hoje tem uma sede lá de 1.000 e tantos metros quadrados, está mudando, né, para uma agora de 3.500 metros quadrados. Então, essa viagem, Eduardo, para mim foi crucial. Por quê? Porque aquilo ali me deu visão. Lá você lembra que, né, o Thiago, igual ele faz essa mentoria hoje com o pessoal, passando a projeção da empresa, passando a visão de futuro, ele fez lá com a gente também. Só que lá foi uma rodinha, nós éramos acho que 10 ou 12. Lá era uma rodinha, e ele passou aquilo,
E aquilo ali foi me alimentando de crenças que me deu a certeza absoluta que eu chegaria aonde que eu cheguei. Só que de verdade, quando eu entrei nesse negócio, eu jamais pensei que eu chegaria a ter uma prévia de ganho que eu abro hoje aqui o meu aplicativo e vejo. Então, assim, Eduardo, gratidão, cara. Gratidão pela sua vida. Você transformou não só a minha vida, né, mas de todas as pessoas que estão em minha volta. Para mim chegar aonde que eu cheguei, aqueles 5.000 que eu precisava, hoje deve ter no meu time, eu não sei te falar o certo, mais de 30 a 50 pessoas que devem estar ganhando esses 5.000 a mais. Tem pessoas ganhando 5, 10, né? Hoje eu tenho um acionista no meu time, ele está com a prévia de ganho lá de quase 40 mil reais. Então é gratificante demais. Né? E o poder de uma decisão, né, Eduardo? O poder de uma decisão, e essa decisão, ela tem que ser diária. Você tem que tomar a decisão de entrar e todos os dias tomar a decisão de fazer. Todos os dias fazer. Todos os dias um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando você assustar, você vai ter construído algo assim extraordinário, algo gigante. Isso é maravilhoso, gente. E só para vocês terem uma ideia, nós fomos nos conhecer pessoalmente tempos depois e eu fui na cidade do Kleber, acho que 2 anos depois. 2 anos depois que ele havia entrado no negócio. A gente fazia tudo online. E ele sempre foi muito independente. É uma pessoa que anda sozinho, que já tem na rede dele já 2 diretores, não é, Kleber? Já entrou como acionista 2K, né? Duas linhas, né? Diretores tem mais, né? Porque tem uma linha que está com 3 diretores e um acionista. Olha que legal, gente. Ele tem. E ele vai completar as 5 linhas de diretores, vai se tornar acionista Royal na companhia. Então, isso não tem preço. A história do Kleber é uma história extraordinária. E, cara, eu que tenho que te agradecer pela confiança, agradecer pelo trabalho, por você ter passado por desafios. Não é porque ele está em Minas que não teve, tá? Teve bastante desafios. E tem uma pessoa aqui, Kleber, que tem uma mensagem para você e eu quero compartilhar. Opa, 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 opa. Deixa eu pegar aqui. Alô, meu amigo Kleber Mendes. Cara, estou aqui fazendo um tour extraordinário com o presidente da nossa empresa. Nós estamos falando de quem? De você, da sua garra, da sua determinação, dos desafios. Opa! Alô, meu amigo Kleber Mendes. Cara, estou aqui fazendo um tour extraordinário com o presidente da nossa empresa. Nós estamos falando de quem? De você, da sua garra, da sua determinação, dos desafios que você passou, de quando você começou, a situação que você estava e a situação que você está hoje. Muito obrigado por você ter confiado em mim, confiado na empresa. Faz um trabalho tão extraordinário, é um dos embaixadores dessa companhia, né? Então, gratidão pela sua vida, pela vida da sua família. E olha quem está aqui para te agradecer também. É isso aí, Kleber. Ó, cara, parabéns pelo trabalho, né? Você ter alcançado o nível de acionista, para mim, é uma... Sabe, aquele sentimento de missão cumprida, né? A gente fez com que a Green desse certo para as pessoas que merecem. E você é uma delas. Então, saiba que esse é só o começo. Apenas começando, agora é a sua missão é formar o maior número de acionistas, viu? Bora, conta comigo, Deus abençoe demais sua vida e tamo junto. Vindo pra sempre. Bora. Que isso? Show, 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 show. Que cara fantástico, né, Eduardo? O Thiago Alexander, cara, assim, eu tenho uma admiração absurda, né, pela pessoa dele e algumas pessoas, né, que aí do negócio, né, você, uma delas e mais algumas outras pessoas. Mas o Thiago, assim, é uma pessoa fantástica e de uma simplicidade, né? É verdade. Pra vocês terem ideia, o Thiago foi primeiro na cidade dele do que eu. Eu acho que um ano depois, né? Uns 8 meses depois, né, Kleber? O Thiago passou por aí, fez um evento, tal. Nós fizemos um evento lá no Vale do Aço, lá em Ipatinga, e fizemos um evento aqui em Valadares. Olha que maravilha. Gente, é isso. É você acreditar no negócio, é você dar o seu melhor, é você ir para cima, é Sim, você é um fazer amigo. o que tem que ser feito Deixa todos eu os dias. E Oi, aí Edu. sim vai acontecer.
só para só para certificar, igual eu falei com as pessoas, né? Como que Deus ele apronta para o nosso lado, né? Você pede ele uma coisa e ele te entrega outra. E eu pedi ele, né, que ele me desse uma renda de R$ 5.000 para mim conseguisse, para que eu conseguisse me manter, né? E olha, não sei se dá para ver aí. 64.112 reais. É isso mesmo, produção? É isso que eu estou enxergando? Os Que 4 anos ia energia! passar de um jeito ou de outro, né, Edu? Alguns têm paciência de esperar e outros não. Gente, eu menti pro pessoal, falei que você ganhava uns 40, 50 mil de prévia. Olha isso, gente, eu mostrei uma prévia de tempos atrás, talvez um ano e meio atrás, de 19 mil. E agora 64. Nós estamos falando que triplicou essa prévia. Gente, isso é forte demais, tá? Isso é muito forte. E volta a falar. Do mesmo jeito que você teve desafio no seu estado, lá em Minas teve. Teve uma época, ficou uns 6 meses sem fazer conexão, sem fazer injeção. Foi uns 6 meses de stand-by, assim, numa situação bem desafiadora, né, Kleber? Sim, sim. Ficou 60 dias aqui que a gente subia. O pessoal que está hoje, Eduardo, que sobe o cliente, o contrato chega instantâneo, no mutirão, aquela coisa. Pessoal, quando eu entrei nesse negócio, a gente subia o cliente, o contrato demorava uma semana para chegar para o cliente assinar. Então a gente tinha dois desafios. Primeiro era convencer o cliente a fazer o cadastro, que naquela época era bem mais difícil, né? Porque naquela época ninguém via falar de transição energética, de geração distribuída. Então era o primeiro desafio, convencer o cliente. Depois que a gente convencia o cliente, ele passava os documentos, a gente subia, aí a gente falava com ele, ó, a gente mandou para a empresa e tal, até semana que vem vai chegar lá o contrato para você assinar. No Só que e-mail. aí imagina, você subia 10 clientes, dois assinavam. Por quê? Porque o cliente esfriou. Passou uma semana, ele conversou com outras pessoas que falou com ele que era golpe, aquela coisa toda. Então, assim, era uma loucura. Campanha não existia. Nós subíamos, fazia esse trabalho de campo que o pessoal faz hoje, para a gente começar a receber, começar a pingar alguma coisa depois de 4 meses. Porque eram os 90 dias para começar a injetar, depois chegar o boleto do cliente, para depois que ele pagasse que a gente começava. E aí vocês imaginam, para uma pessoa que estava quebrado, a pé. E, gente, eu bati esse gestor que eu fui lá, que falei, com 60 dias, Eduardo, eu estava comentando isso essa semana, e bati executivo com 5 meses, fazendo esse negócio a pé. Eu pegava um ônibus, ia para o centro, eu ia bater perna no centro, entrar de loja em loja, de porta em porta, pegava o ônibus, ia para um bairro, eu fazia as rotas. Ah, hoje eu vou para o bairro tal. E eu ia marchar na Canela mesmo. No início eu ia muito em comércio, né? Porque casa o pessoal fica mais cabreiro, mas comércio, como é porta aberta, e aí eu ia visitando os comércios. E fiz panfleto, ia falando, colocava o crachá. Na época não tinha essas camisas, eu peguei uma gola polo verde, bordei. Pessoal, e sebo nas canelas. E fui indo, e isso, assim, foi de uma experiência absurda para mim. Então, hoje, o Eduardo, você que, né, nós que somos da mesma época, o negócio está 1000 vezes melhor do que quando nós iniciamos. Sem dúvida, hoje está muito melhor. E esse reconhecimento aqui para o Kleber é muito merecido, tá? Ele vai ter o reconhecimento lá na nossa convenção, mas ele acabou de bater esse nível, estava num tour e liguei de vídeo com ele. Thiago Alexander falou com ele de vídeo, eu falei, outros líderes falaram parabenizando ele também pela importância que ele tem no nosso negócio. E hoje eu quis trazer ele aqui para ele contar um pouquinho aí da história dele, do que ele fez e aonde ele está. E você imagina nos próximos 4 anos, como é que vai estar a prévia dele, né? E nos próximos 10 anos, como é que vai estar a prévia dele? E como é que vai estar a sua prévia? Para que a sua prévia esteja tão interessante quanto a dele, tem alguns passos que você precisa seguir. Um desses passos é: você precisa estar na convenção mês que vem, dia 26.
O Kleber nunca faltou uma convenção, nunca faltou um grande evento, nunca faltou um treinamento que ele é chamado como executivo, como diretor. Ele está sempre ali alimentando a mente dele para que a mente dele possa levar ele aonde ele deseja estar. Então, não tem desculpa. Você precisa estar na convenção. Eu faço parte desse mercado de marketing de relacionamento há mais de 15 anos. Em 2014 nós estamos falando de 12 anos atrás, eu tinha duas opções. Uma era pagar uma conta, eu estava com um carro com busca e apreensão, mas não era uma conta do carro, era uma outra conta de energia. Ou eu pagava a conta de energia, ou eu inteirava para pegar um ônibus e ir para a convenção em São Paulo de uma empresa que eu estava conhecendo. Estava conhecendo, tinha assim poucos dias, dias mesmo, e tinha uma convenção. E eu decidi deixar minha esposa no escuro, não pagar a conta de energia e ir para a convenção. E essa convenção mudou minha vida. Eu ganhava R$ 2.200 por mês e voltei com toda a energia, com as informações que eu precisava, com o desejo de vencer que eu precisava. Comecei a trabalhar com toda a força. 6 meses depois eu estava ganhando R$ 6.000. Aí foi para R$ 8.000. Eu pedi conta de onde eu trabalhava, aí foi para 10, 12, 14. Aí fiquei por muito tempo fazendo muita grana nessa companhia. Então, eu sei o que vai passar lá. Eu estou ajudando a organização desse evento, tá? Eu estava com o dono, fundador da companhia. É muito forte o que vai acontecer lá. Primeiro que a gente vai ter representantes da Vibra, da Comerc, vai ser o maior evento da América Latina desse segmento, um evento para 10.000 pessoas em São Paulo. A gente vai reunir pessoas do Brasil todo. Nós vamos lançar melhorias no sistema da empresa, melhorias no aplicativo. Vai ser lançado lá, gente, algo que, meu Deus do céu, eu não posso falar. Mas algo que vai revolucionar o seu aplicativo. Vai ser lançado uma inteligência. Meu Deus, só deve ter 10 empresas no Brasil que tem essa inteligência. E o Thiago me mostrou na prática usando. Eu falei, cara, não tem lógica que isso é uma tecnologia nova. E eu vou ter acesso. Você vai ter acesso a essa tecnologia. Não posso falar mais nada sobre essa tecnologia, mas é algo que apenas 10 empresas no máximo no Brasil têm. E nós já temos essa tecnologia, vai ser lançado lá. Lá vocês vão entender que a nossa plataforma, a iGreen Energy, ela é uma plataforma de multisserviços. E que daqui a pouco, gente, nós vamos estar trabalhando com vários outros produtos digitais. E cada produto digital que é colocado na plataforma é mais grana que você ganha, porque você já tem um time comercial, você já tem uma carteira de clientes e nós podemos ofertar para esses clientes isso. Eu não posso citar aqui, mas a gente vai ter alguns produtos bem interessantes mesmo na plataforma. E essa solução que será lançada, que aí já é uma conexão, né? Nós temos a conexão Telecom, que é uma conexão, é um produto. Nós temos a conexão Energy e nós vamos ter uma terceira conexão. Há 6 meses, a gente vem falando sobre essa conexão. Eu fiz algumas reuniões com o presidente, inclusive pessoalmente, com donos de empresas do tradicional que já trabalham com esse produto. É um produto que já existe, gente, há mais de 50 anos, para vocês terem ideia. Seus clientes têm, você provavelmente tem esse produto. E a margem é muito boa. Tem pessoas fazendo hoje sem estar no nosso formato de trabalho. Pessoas que trabalham no tradicional, trabalham com esse produto, tipo, há 5 anos, há 10 anos, tem gente fazendo 100 mil por mês, 140 mil por mês, sem ser o nosso formato. No nosso formato vai dar para fazer muito mais. Então, é uma solução que vai ser conectada na nossa plataforma e que vai fazer você aumentar o seu cheque. Ô Kleber, já pode ir se despedindo desses 64 mil, que com essa nova solução, cara, com o time que você tem, eu tenho certeza que você vai para 100K de ganhos. Eu tenho certeza absoluta disso. Esse ano não fecha enquanto você não estiver ganhando R$ 100.000. No mínimo 100 mil Amém. reais. No mínimo R$ 100.000. Recebo. Amém.
Eu peço que vocês me desculpem, eu não posso. Eu tenho um contrato de confidencialidade, eu tenho que respeitar isso, eu tenho que respeitar o presidente da companhia. Eu não posso passar mais informações, mas aqui vocês estão entendendo a grandeza disso. É, eu tô fora de casa desde domingo da semana passada, Kleber. E do momento que a Ana Paula me pegou no desembarque, que é minha esposa, Ana Paula, até o momento que eu iniciei a live aqui, foi algo em torno de 12 minutos. Eu nem consegui. Depois que eu abri a live, que eu coloquei um vídeo que eu fui dar um abraço da minha filha, para cumprimentar. E eu poderia ter cancelado esse nosso encontro. Não, amanhã, semana que vem, deixa. Cara, mas eu tô numa pilha, eu tô numa maratona que vocês não têm noção do que vai acontecer. É muito forte o que vai acontecer. Imagina você poder trabalhar no Brasil e ganhar em dólar. Pô, gente, Kleber, você, antes do final desse ano, você vai estar fazendo acima de 100 mil reais. Pra vocês terem ideia, gente, o Kleber Mendes, ele mora em Governador Valadares. Mais da metade do Governador Valadares está nos Estados Unidos da América. Agora imagine ele entrar em contato com essas pessoas. Não existe nenhuma cidade do Brasil que tem mais pessoas nos Estados Unidos do que o Governador Valadares, não é isso, Kleber? E Sim, sim, eles chamam aqui de valadólares. Valadólares, né? E É, realmente. inclusive, o custo de vida aqui é alto, o setor imobiliário aqui é, cara, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil por conta disso, porque é muito dolarizado aqui a região. E nós estamos indo para os Estados Unidos. Imagina você oferecer uma telefonia, uma portabilidade, igual é feita no Brasil, para fazer lá nos Estados Unidos. E toda vez que esse cliente pagar a conta, você receber em dólar, em dólar. E depois, na América Latina, assim, só para saber mesmo, Kleber, sei que tem muito contato aí com o pessoal dos Estados Unidos. Na América Latina, qual que é a moeda de lá, hein? Qual que é? Só para saber, assim, só curiosidade. Será que, além de receber em dólar, a gente vai poder receber em outras moedas também? Quem Ah, eu tiver ID, saberá verá, né? e verás. É isso, gente. Sexta-feira, 10 horas da noite, eu quero me despedir de vocês, dizendo o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou agradecido. Todo instante, seja dentro do jato, seja no hotel, seja no evento, todo instante eu estava agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado. O Senhor está me dando muito mais do que eu sonhei, muito mais do que eu planejei. Muito, muito, muito mais. E o mesmo Deus que controla a minha vida, eu tenho certeza que controla a vida de todos vocês aqui. A gente estava sobrevoando, a gente voou muito o Brasil, foram vários estados que a gente foi. E a gente pôde ver rios, a gente pôde ver mares, a gente pôde ver nuvens, turbulências, e a gente ficou admirando, sabe? Várias florestas, vários campos assim que a gente não sabe nem, né? Montanhas. E a gente admirando e vendo o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é grandioso. E ali algumas músicas cristãs, ali evangélicas no jato, e a gente assim num sentimento de gratidão, sabe? E a gente tendo a certeza de que Deus está controlando a nossa vida e que Ele pode fazer por você tudo aquilo que você sonhar e desejar. Só que o Kleber, ele fez uma oração. Quando eu vim trabalhar com essa empresa, eu fiz uma oração. Nós oramos e agimos. Ora, ação. Ora e ação. Ora e ação. Se não tiver ação, não vai. Você que está fingindo de fazer maratona, a maratona vai fingir de te pagar. Ela vai sim, fingir de te qualificar. Tá? Se você não estiver trabalhando 14 horas por dia, 16 horas por dia, dificilmente você vai chegar no nível do Kleber. Dificilmente você vai chegar no nível do Eduardo. Ô, Edu, tem pessoas aí perguntando, eu faço contato com quem para iniciar? Com a pessoa que te convidou para essa reunião, tá? A pessoa que te convidou para essa reunião é a pessoa que vai te cadastrar, né? Vai te orientar em tudo aí. É isso mesmo. Você pode ter vindo de uns grupos que eu tenho com algumas pessoas
que a gente vai conectando lá para passar informação. Se você estiver nesse grupo, alguém deve ter falado com você no particular, ou então você vai lá no grupo e vê quem são os administradores do grupo. Escolhe uma daquelas pessoas e fala: olha, eu quero me cadastrar com essa pessoa. Entre em contato com ela, fala: assisti a apresentação, quero iniciar esse negócio. E aí a gente vai iniciar e vai trabalhar juntos. Então, o que eu desejo para todos vocês é muito sucesso, muito trabalho, muita conquista. Não tem sucesso que suporte uma surra de trabalho. Não tem sucesso que suporte uma surra de trabalho. E outra, se você quer vencer, dá exemplo. Eu estou vendo várias pessoas aqui da equipe do Kleber Mendes, vários executivos, gestores, diretores, e o Kleber dá exemplo. Então você precisa ser o primeiro a chegar, você tem que ser o último a sair. O nosso presidente, gente, em todos os eventos, ele ia antes para ver o evento, era um dos primeiros a chegar. Enquanto ele não tirava a última foto, fazia o último vídeo, ele não saiu do local. É isso, você tem que dar exemplo, tá? Seja você a pessoa que você gostaria que tivesse na sua equipe. Seja essa pessoa, né, que está em atividade todos os dias. Procura o seu líder acima, compre com ele a sua credencial para você ir para a convenção. A gente vai ter ônibus saindo aqui de Goiânia, de Anápolis e de outras cidades aqui. E faz acontecer. Vai para cima e eu tenho certeza que depois você vai nos agradecer. Então, Kleber, parabéns mais uma vez, mais novo acionista da Agri Energy, estourando, quebrando todos os recordes. E esse é só o início. Tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida. Obrigado, obrigado, meu irmão. Assim, você sabe que amo sua vida, de sua família, tá? Coloco vocês em minhas orações. Não canso de agradecer, né? Porque as pessoas elas convidam a gente durante uma vida inteira, né? Para muitas coisas erradas às vezes, né? E as pessoas que convidam a gente para as coisas boas, né? Para grandes oportunidades, cara, a gente tem que ser grato eternamente. Então, gratidão, Edu, e que Deus multiplique, né? Bênçãos na sua vida, prosperidade, saúde e cada um de vocês aqui, tá? Obrigado aí pela, né? Pelo comparecimento de cada um. E eu gosto, pessoal, de compartilhar minha história só realmente para mostrar que é possível, tá? É possível, a pessoa, não importa a condição que ela esteja, se ela tiver o desejo de vencer, ela conseguirá. Uau, forte, hein? Não importa a condição que a pessoa está. Se ela tiver o desejo de vencer, ela vencerá. Quem está falando isso é quem devia 100 mil, começou a trabalhar a pé há 4 anos. Se esse cara tivesse encontrado um emprego, gente, um emprego para ganhar 5 mil por mês há 4 anos atrás, e ele fosse para esse emprego ganhar 5 mil reais, o que que teria valido mais a pena na vida dele? Ter pegado um emprego de 5 mil ou ter trabalhado com a iGreen? Que fosse 8 mil, que fosse 10 mil, o que que teria valido mais a pena para ele? Tá? Pensa sobre isso, vai dormir pensando sobre isso. Conecta com o seu executivo acima, com o seu diretor acima. Se tiver pesado, se tiver desafiador, conecta com essas pessoas, elas sempre vai ter mais energia que você, uma visão maior que você. Cria um plano de ação e vai para cima. Valeu, obrigado, boa noite, bom final de semana. A gente retorna às nossas maratonas na semana que vem. Todo dia, evento, treinamento, o negócio está acontecendo, viu? Fique na paz. Valeu, Valeu, boa obrigado! noite, até mais.